O fazendeiro e seu legado no campo, sabedoria e tradição brasileira. Na pequena cidade de Goiás Velho, entre campos verdejantes e montanhas majestosas, havia um fazendeiro de renome, o seu Pedro, respeitado por todos, conhecido pela generosidade que contagia. Seu coração era tão grande quanto as terras que cultivava. Ele sempre dizia que a verdadeira riqueza estava em compartilhar, e em cada gesto de bondade, um elo de esperança nascia. Porém, em um dia ensolarado, o destino preparou uma reviravolta que mudaria tudo. Durante uma caminhada matinal, seu Pedro encontrou uma mulher em situação de rua, a Dona Lúcia. O olhar dela era um mar de desespero misturado com um brilho de esperança. Ela segurava um pequeno papel amassado e, ao vê-lo, pediu ajuda. Seu caminhão, uma relíquia da família, era vital para o trabalho da cidade. "Por favor, senhor, é só por um dia. Preciso levar algumas coisas para longe daqui." Com um gesto simples, mas profundo, Pedro aceitou. Ele confiava que estava fazendo bem, acreditando fervorosamente que a bondade poderia transformar vidas. 3 dias se passaram antes de ele ouvir os rumores. Naquela tarde abafada, enquanto atravessava uma estrada de terra batida, avistou algo que o deixou paralisado. Seu caminhão, distintamente adornado com arranhões e um tom de azul desbotado, estava abandonado. A porta estava aberta e uma brisa fria parecia carregar os sopros da história. Seu coração disparou. Nem mesmo a poeira que levantava o chão parecia tão densa quanto a atmosfera ao seu redor. Mas uma surpresa aguardava por ele. Dentro do caminhão, um compartimento secreto chamava sua atenção. Curioso, ele o abriu e logo uma pilha de cartas antigas e objetos pessoais foi revelada. Cada item parecia pulsar com segredos de um passado esquecido. Havia cartas amareladas, escritas com a caligrafia de uma mulher, e um manto desgastado que exalava um perfume conhecido. A sensação de descoberta foi arrebatadora. Naquelas marcas do tempo, ele sentiu um chamado profundo, como se as vozes de seus antepassados sussurrassem através do eco do passado. Enquanto examinava aqueles objetos, ele se deu conta de que estavam ligados à história de sua própria família. As cartas traziam informações sobre amores perdidos, promessas desfeitas e um mistério sobre uma herança que ele nunca soube que existia. Naquele instante de revelação, o chão pareceu desmoronar sob os pés de seu Pedro. Ele não estava apenas ajudando alguém, mas mergulhando em um turbilhão de segredos que não esperava descobrir. A dor daquela revelação foi única. Ele se viu questionando sua própria história, sua ligação com Lúcia e a comunidade que desprezava aqueles que pareciam estar à margem da vida. Agora, uma conexão inesperada se formava. E por trás da mulher que ele havia ajudado estava um passado obscuro e um antagonista que parecia estar sempre à espreita, tentando se apossar de segredos que poderiam mudar tudo. O que viria a seguir deixava seu Pedro em um dilema. Ele continuaria a seguir o chamado da verdade ou deixaria as sombras guardarem seus segredos? Naquele lugar entre cartas e desespero, novos mistérios estavam prestes a ser revelados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto seu Pedro mergulhava nas cartas e objetos familiares, uma sensação de confusão e tensão envolvia seu coração. Ele sentia que uma força invisível o puxava para uma busca por respostas.
Ele estava prestes a descobrir a verdade que poderia mudar tudo, quando um barulho alto e estridente quebrou o silenciamento ao seu redor. A porta do caminhão foi aberta de maneira abrupta e um homem entrou com um olhar feroz e decidido. Era um desconhecido, mas seus olhos tinham uma afinidade no espírito de algo familiar. "O que você está fazendo aqui?" exclamou o homem, com a voz carregada de raiva. A súbita presença dele gerou um nó na garganta de seu Pedro. Ele sentiu suas mãos tremendo e seu olhar fugidio encontrou a mulher que ajudara. Lúcia se afastou lentamente, com uma expressão de espanto e medo. O desconhecido continuou a gritar, acusando-o de se intrometer em assuntos que não lhe diziam. "Respeito. Essas coisas não são suas", disse, gesticulando para os objetos como se fossem tesouros enterrados. Seu Pedro tentou se explicar, mas a urgência e a intensidade da cena desenrolava-se rapidamente. Cada palavra que tentava dizer parecia falhar, sufocada pela pressão do momento. O homem se aproximou, e a tensão no ar era palpável. Foi então que, como se alguém tivesse pressionado um botão, a realidade virou de ponta cabeça. O desconhecido, num movimento rápido e impensável, puxou Lúcia pelo braço e a levantou do chão. "Você me enganou. Não esperava que um fazendeiro idiota se metesse no meu caminho", gritou, revelando um lado digno de um verdadeiro monstro. O espetáculo de violência fez com que os batimentos cardíacos de seu Pedro quase parassem. Ele não sabia o que fazer. Seu corpo estava travado numa mistura de medo e confusão. "Pare com isso!" Ele finalmente conseguiu gritar, a adrenalina dando voz à sua indignação. O homem lançou um olhar furioso para seu Pedro, mas antes que tudo se desenrolasse em caos, um grito agudo cortou o ar. Veio da direção da cidade, onde uma nuvem de fumaça subia em direção aos céus, como um sinal de que algo estava muito errado. Aquela cena com Lúcia parecia insignificante diante do horror que se aproximava. O homem, então, fez um movimento brusco, soltando Lúcia, mas com a intensidade da fúria, ainda segurava algo em seu bolso. Seu Pedro não percebeu a mudança que estava prestes a ocorrer. Um estampido ecoou. O desconhecido tirou uma arma e apontou-a para Lúcia. "Saiam da minha frente ou vão se arrepender." O mundo de seu Pedro estava desabando ao seu redor. Os gritos começaram e mais pessoas se alegram, surgindo ao redor. Olhares de preocupação e medo. O fazendeiro percebeu que sua vida não estava apenas em perigo, mas a vida da mulher que ele tentara ajudar também. Aquela reviravolta estava revelando algo mais profundo. Uma teia de mistérios e segredos enredados no passado de Lúcia. A última coisa que ele viu antes da confusão se instalar foi o olhar de Lúcia, uma mistura de desespero e um semblante que parecia acusá-lo de algo mais. "Você não sabe o que está feito, seu Pedro", ela gritou, mas suas palavras foram perdidas em meio ao caos. O que aconteceu em seguida deixaria marcas para sempre. Seu Pedro estava prestes a aprender que há sombras muito mais profundas nas vidas das pessoas do que ele jamais imaginara, e que sua bondade poderia ter consequências devastadoras. O que Lúcia escondia? O que aquele homem queria? Naquele momento, a claridade se despedia e a dúvida se instalava. Agora, seu Pedro tinha um dilema ainda maior: preservar a bondade que acreditou nutrir ou enfrentar as feridas de uma realidade que ele nunca soube que existia. E assim, no meio da fumaça que subia ao céu, ele se perguntava: qual será o próximo passo? Enquanto seu Pedro sentia a tensão no ar, as palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. "Você não sabe o que está feito, seu Pedro." O homem desconhecido estava prestes a fazer algo terrível, e tudo parecia um pesadelo. Quando a fumaça mais uma vez cortou seu pensamento e o estampido da arma soou, o tempo pareceu parar. Ele estava paralisado.
mas a adrenalina nas suas veias começou a despertar um instinto de luta. Então, antes que pudesse pensar, a cena se desenrolou mais rápido do que ele poderia imaginar. Um grupo de jovens da cidade, que estava na vizinhança, ouviu os gritos e apareceu correndo. A multidão, assustada e confusa, parou no final da estrada, formando uma linha de pessoas nervosas. Ele viu seu amigo Joaquim, que sempre tinha um jeito de agir, levantando a voz. Ei, o que está acontecendo aqui? O homem se virou para o grupo, a arma em sua mão, tremendo, os olhos furiosos fixos na multidão. Mas, em vez de recuar, um impulso de coragem tomou conta de seu Pedro. Lúcia, sai daqui! Gritou, mas antes que ela pudesse se mover, o inesperado aconteceu. No meio da confusão, um dos jovens, Samuel, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Ele avançou, um brilho nas costas. Um tiro ecoou novamente, mas não veio da arma do desconhecido. Com um movimento rápido, Samuel lançou um objeto pesado, algo como uma pedra ou talvez um pedaço de madeira, que acertou o homem no braço, fazendo a arma escorregar de sua mão. A luta pelo controle da arma levou a um movimento desastroso. A arma disparou. Um grito agudo ecoou, e o péssimo espetáculo que se seguiu fez a multidão enlouquecer. Cada pessoa tentou se esconder ou se afastar, mas havia uma ligação quase palpável àquela cena. O mais chocante, no entanto, foi o que aconteceu a seguir. A bala não acertou Lúcia, mas se dirigiu para um ponto fora de visão. Um barulho ensurdecedor e um grito de dor. Era Clara, a filha mais nova de seu Pedro, que estava ali, completamente fora de si, observando a cena. O olhar de seu Pedro se chocou com o dela, e tudo ao redor pareceu desaparecer. O coração dele disparou. Ela estava caída no chão. Clara! Ele gritou, correndo em direção a ela. O pânico lhe tomou corpo, enquanto o mundo ao seu redor apenas se tornava um borrão. Ao se aproximar, viu que os outros tentavam ajudar. Mas a gravidade da situação era palpável. As mãos de Clara estavam ensanguentadas, e a expressão em seu rosto angustiante. Um grito descontrolado ecoou na multidão. As pessoas começaram a se afastar com medo, e uma sensação de horror tomou conta do ambiente. A realidade estava esmagando seu Pedro do jeito mais cruel possível. O homem desconhecido, sem controle, estava também se afastando. Mas seu Pedro percebeu algo que mudaria tudo. Ele reconhecia aquele padrão nos olhos do desconhecido, algo que o deixava ainda mais confuso. O homem não era um completo estranho. Ele fez uma conexão instantânea, algo que desafiava tudo, aquilo que conhecia. Não, isso não podia ser verdade. Seu coração disparava mais rápido, enquanto uma onda de emoções desenfreadas invadiu sua mente. Você é meu irmão? Seu Pedro murmurou baixinho, sem que ninguém pudesse ouvir. A revelação quase o derrubou. O homem que estava ali, em um momento de pânico, não era apenas um inimigo, mas alguém de sua própria carne. Em segundos, tudo o que ele acreditava sobre as relações, a amizade e a bondade mudou. O que isso significaria para Lúcia, para Clara, para a comunidade inteira? Clara, não! Fique comigo! Ele implorou novamente, enquanto a multidão tumultuada se dissipava. O caos dos gritos e choros se misturava, a imagem angustiada de Lúcia, e a conexão estava mais forte do que nunca. Ele sabia, naquele instante, que a verdade sobre seu passado e seu futuro estava prestes a desmoronar, e aquele era apenas o começo. O desfile de emoções aterrorizantes ainda estava fresco na mente de seu Pedro. Clara estava ali, caindo, e ele não podia deixar aquilo acontecer. O grito dela ecoava em seus ouvidos e o mundo em torno dele parecia se transformar em um borrão. Os olhares dos vizinhos eram de medo e confusão, e seu Pedro sentia a urgência da situação apertando seu peito,
como uma mão fria e implacável. Clara, ele gritou, enquanto corria em direção à filha. As pernas dele tremiam, quase falhando em suportar a tensão que o envolvia. Queria se acostumar a ver aqueles olhos brilhantes, a risada contagiante, mas em vez disso, ele via a presença da dor e do pânico. Ele se agachou ao seu lado, sentindo a maciez do seu cabelo misturado ao sangue. A visão dele era um soco no estômago. Fica comigo, meu amor. Por favor, não me deixe. Lágrimas quentes corriam pelo rosto de seu Pedro, e ele sentia como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. A multidão se contorcia, uns se afastando em choque, outros gritando para chamar ajuda. Entre a confusão e o caos, a figura do homem desconhecido se destacava com um olhar de fiernes. Mas algo nele estava mudando. Uma fraqueza, um traço de vulnerabilidade. Quando seu Pedro olhou de volta para o homem, reconhecendo aquele padrão nos olhos, algo que já conhecia, ele sentiu a terra desabar de novo sob seus pés. A realidade não era o que parecia. Você é meu irmão? Ele sussurrou, sem acreditar na própria frase. Lágrimas de confusão misturadas à dor quase o imobilizaram. O homem, por sua vez, pareceu hesitar por um breve momento. A arma na mão tremeu, e a raiva deu lugar a uma mistura de medo e autocomiseração. Eu não queria que isso acontecesse. Ele murmurou, a voz carregada de um desespero inesperado. Você não entende, Pedro. Não foi minha escolha. Mas antes que seu Pedro pudesse processar tudo, um novo grito cortou a tensão. Uma voz familiar que ecoou fieramente no ar. Era Lúcia. Não, isso não pode acabar assim, gritou ela, avançando com a determinação de uma leoa. Mas o que ela fez a seguir deixou todos sem palavras. Em um impulso, ela puxou algo do bolso, um pequeno objeto prateado sob a luz do sol, e ergueu com força diante do homem. O brilho metálico revelou uma faca. Se você não se afastar, eu mesma vou fazer justiça. Você não é mais que um monstro. Sua voz retumbou na atmosfera carregada, agora confrontando a própria escuridão que ameaçava consumir aquele momento. O desconhecido, seu irmão, olhou com os olhos arregalados, uma mistura de choque e confusão. Lúcia, você não faria isso. Ele tentou recuar, mas a tensão na atmosfera se transformou em eletricidade pura, e outro tiro ecoou no meio da confusão. A explosão do disparo fez o tempo parar novamente. O impacto da bala atingiu Lúcia, e o silêncio imediatamente se instaurou, como se o mundo tivesse perdido sua voz. Um arrepio percorreu o corpo de seu Pedro ao ver Lúcia cair. O coração dele parecia ter congelado na garganta. Não, Lúcia, não! As pessoas se afastaram, horrorizadas, seus rostos pálidos diante da cena. E a ideia de que Lúcia poderia estar perdida a fez questionar tudo o que sabia até agora. O que havia se escondido atrás dessa mulher? Um suspiro de dor crescia em cada canto de seu ser. Uma onda de impotência o aturdia. Ele se virou para o homem. Você tirou tudo de nós. Enquanto tudo isso se desenrolava, o ambiente escurecia em torno deles e o desespero tomou conta de cada um ali presente. Os murmúrios de espanto da multidão e os gritos de dor criaram uma sinfonia de desolação. E em meio à raiva e ao desespero, uma verdade chocante permeava o ar. Lúcia não era uma estranha. Ela estava ligada ao passado que seu Pedro jamais imaginou. O que estava por trás disso tudo? O que realmente unia aqueles três? Com o coração despedaçado e o futuro em frangalhos, seu Pedro se viu numa encruzilhada que desafiava tudo o que acreditava. E assim, entre o caos, a dor e um lamento silencioso, ele se perguntou: quem realmente eram essas pessoas em sua vida? Enquanto a fumaça subia ao céu, levou seu Pedro a acreditar que nunca mais teria a
chance de encontrar as respostas que buscava. E o que aconteceu em seguida revelaria que nem todos os segredos estavam prontos para serem descobertos. Desfile de emoções aterrorizantes ainda estava fresco na mente de seu Pedro. Clara estava ali, caindo, e ele não podia deixar aquilo acontecer. O grito dela ecoava em seus ouvidos e o mundo em torno dele parecia se transformar em um borrão. Os olhares dos vizinhos eram de medo e confusão, e seu Pedro sentia a urgência da situação apertando seu peito como uma mão fria e implacável. Clara! Ele gritou enquanto corria em direção à filha. As pernas tremiam, quase falhando em suportar. Atenção! Em vez da risada contagiante, a visão dele é agora de dor e pânico. Ele se agachou ao seu lado, o cabelo da menina misturado ao sangue. Fica comigo, meu amor. Por favor, não me deixe. As lágrimas desciam pelo rosto de seu Pedro, e seu mundo estava desmoronando. A multidão se contorcia, alguns se afastando em choque, outros gritando para chamar ajuda. Entre a confusão e o caos, a figura do homem desconhecido se destacava. Mas havia uma fraqueza na sua fúria. Quando seu Pedro olhou de volta para ele, uma recordação rápida cruzou sua mente. Os olhos do homem refletiam um padrão familiar. Você é meu irmão? Murmurou, incrédulo. As lágrimas de confusão, misturadas à dor, quase o imobilizaram. O homem hesitou. A arma na mão tremia. Eu não queria que isso acontecesse. Ele parecia ter perdido o controle. Não foi minha escolha. Nessa hora, um novo grito cortou a tensão. Era Lúcia, avançando. Não, isso não pode acabar assim. E em um impulso, levantou um objeto prateado, uma faca. Se você não se afastar, eu mesma vou fazer justiça. O desconhecido olhou, com olhos arregalados, uma mistura de choque e confusão. Lúcia, você não faria isso. Mas antes que ele pudesse recuar, outro tiro ecoou entre eles. O disparo fez o tempo parar mais uma vez. O impacto da bala atingiu Lúcia, e num instante, o chão pareceu sumir sob os pés de seu Pedro. Ela caiu. Não, Lúcia, não! Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ar. Cada rosto da multidão pálido como papel. A angústia estremeceu a alma de seu Pedro, e a visão dela caída transformou seu coração em pedra. Por favor, alguém ajudem. Enquanto ele se curvava para pegar Lúcia, uma mão pesada pousou em seu ombro. Era seu irmão. Pedro, não. Você não sabe o que está fazendo. Mas seu Pedro não conseguia escutar. Ele só via Lúcia, entre a vida e a morte. A multidão tremia. De medo e murmúrios de espanto ecoavam, mas no fundo da confusão, algo se agitou como um eco distante. Lúcia levantou um braço, com esforço, enquanto uma sombra dançava ao seu redor. É isso que você queria, não? Ela ofegou, tentando erguer o olhar. Foi um momento que queimou na memória. Lúcia contava um segredo, algo terrível. Você não é o que pensa, seu Pedro. As palavras dela eram como facas, cortando não só o tecido do momento presente, mas rasgando o véu sobre uma verdade oculta. Ele se virou, indignado, sentindo a urgência de descobrir. O que você quer dizer, Lúcia? Ela respirou fundo e, em um sussurro quase inaudível, disse: Você nunca soube sobre a minha conexão com seu irmão e com você. A revelação que se seguiu foi como um golpe. Eu sou a mãe dele. Um espanto tomou conta do ar, e o chão sob os pés de seu Pedro parecia desmoronar. Ele olhou para o desconhecido, o homem que ele considerava um adversário, e a vida dele foi colocada em uma nova luz. As retinas de seu Pedro se dilataram. O que isso significava? Lúcia não era apenas uma estranha, ela estava ligada a tudo. E seu irmão era mais do que um inimigo, era família. Com o coração acelerado e a mente em tumulto, ele encarava o novo cenário. Lúcia, isso não pode ser verdade.
As palavras de seu irmão brotaram em sua mente e o estado emocional de cada um parecia um fio prestes a se romper. Uma nova dimensão de conflito agora estava à vista. O que fazer? A multidão, o grito de Clara e o pesadelo na frente dele eram apenas fragmentos de um todo desconhecido. As perguntas queimavam a garganta de seu Pedro. Com a fumaça subindo ao céu, ele se perguntou quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida. E, acima de tudo, como essa revelação mudaria tudo daqui para frente. O caos no seu coração estava só começando. O desfile de emoções aterrorizantes ainda estava fresco na mente de seu Pedro. Clara estava ali, caindo, e ele não podia deixar aquilo acontecer. O grito dela ecoava em seus ouvidos, e o mundo em torno dele parecia se transformar em um borrão. Os olhares dos vizinhos eram de medo e confusão, e seu Pedro sentia a urgência da situação, apertando seu peito como uma mão fria e implacável. Clara! Ele gritou, enquanto corria em direção à filha. As pernas tremiam, quase falhando em suportar a tensão. Em vez da risada contagiante, a visão dele era agora de dor e pânico. Ele se agachou ao seu lado. O cabelo da menina misturado ao sangue. Fica comigo, meu amor. Por favor, não me deixe. As lágrimas desciam pelo rosto de seu Pedro, e seu mundo estava desmoronando. A multidão se contorcia, alguns se afastando em choque, outros gritando para chamar ajuda. Entre a confusão e o caos, a figura do homem desconhecido se destacava, mas havia uma fraqueza na sua fúria. Quando seu Pedro olhou de volta para ele, uma recordação rápida cruzou sua mente. Os olhos do homem refletiam um padrão familiar. Você é meu irmão? Murmurou, incrédulo. As lágrimas de confusão, misturadas à dor, quase o imobilizaram. O homem hesitou, a arma na mão tremia. Eu não queria que isso acontecesse. Ele parecia ter perdido o controle. Não foi minha escolha. Nessa hora, um novo grito cortou a tensão. Era Lúcia, avançando. Não, isso não pode acabar assim. E em um impulso, levantou um objeto prateado. Uma faca. Se você não se afastar, eu mesma vou fazer justiça. O desconhecido olhou com olhos arregalados. Uma mistura de choque e confusão. Lúcia, você não faria isso. Mas antes que ele pudesse recuar, outro tiro ecoou entre eles. O disparo fez o tempo parar mais uma vez. O impacto da bala atingiu Lúcia. E num instante, o chão pareceu sumir sob os pés. Seu Pedro, ela caiu. Não, Lúcia, não. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ar. Cada rosto da multidão pálido como papel. A angústia estremeceu a alma de seu Pedro. E a visão dela caída transformou seu coração em pedra. Por favor, alguém ajudem. Enquanto ele se curvava para pegar Lúcia, uma mão pesada pousou em seu ombro. Era seu irmão. Pedro, não. Você não sabe o que está fazendo. Mas seu Pedro não conseguia escutar. Ele só via Lúcia, entre a vida e a morte. A multidão tremia de medo, e murmúrios de espanto ecoavam. Mas no fundo da confusão, algo se agitou como um eco distante. Lúcia levantou um braço com esforço, enquanto uma sombra dançava ao seu redor. É isso que você queria, não? Ela ofegou, tentando erguer o olhar. Foi um momento que queimou na memória. Lúcia contava um segredo, algo terrível. Você não é o que pensa, seu Pedro. As palavras dela eram como facas, cortando não só o tecido do momento presente, mas rasgando o véu sobre uma verdade oculta. Ele se virou, indignado, sentindo a urgência de descobrir. O que você quer dizer, Lúcia? Ela respirou fundo e, em um sussurro quase inaudível, disse: Você nunca soube sobre a minha conexão com seu irmão e com você. A revelação que se seguiu foi como um golpe. Eu sou a mãe dele. Um espanto tomou conta do ar, e o chão sob os pés de seu Pedro parecia desmoronar.
Ele olhou para o desconhecido, o homem que ele considerava um adversário, e a vida dele foi colocada em uma nova luz. As retinas de seu Pedro se dilataram. O que isso significava? Lúcia não era apenas uma estranha, ela estava ligada a tudo. E seu irmão era mais do que um inimigo, era família. Com o coração acelerado e a mente em tumulto, ele encarava o novo cenário. Mas antes que pudesse processar tudo, uma sirene alta cortou o ar. O olhar de seu Pedro se voltou para o céu. E num piscar de olhos, um helicóptero surgiu, pairando sobre eles. A multidão enlouqueceu. Um paracaidista descia, flutuando lentamente em direção à cena. O rosto dele era conhecido, mas antes que seu Pedro pudesse identificar, uma explosão neste novo caos deslocou o solo sob seus pés. Ergam-se nuvens de poeira e fumaça. O som de uma porta abrindo e vários homens armados surgindo tomaram o cenário. "Polícia! Todos para o chão!" gritaram, enquanto se aproximavam atirando para o alto, em direções aleatórias. A confusão aumentou e a cena se transformou em um espetáculo de medo e desespero. O próprio destino parecia ter decidido que aquele era o momento do confronto final. Seu Pedro ficou paralisado. Ele olhou de Lúcia ao seu irmão, depois para a multidão. A verdade estava emaranhada na situação mais surreal que ele poderia imaginar. E naquele instante, tudo o que ele havia considerado parte de sua vida mudou. A questão não era mais apenas sobre o que ele havia descoberto. Agora, a própria sobrevivência de todos estava em perigo. Com uma confusão avassaladora, ele se perguntava: quem realmente eram aquelas pessoas em sua vida? O que estava por trás daquelas conexões e aqueles segredos revelados? A situação tinha se tornado uma bomba relógio e o que viria a seguir poderia alterar o destino de todos. O desfile de emoções aterrorizantes ainda estava fresco na mente de seu Pedro. Clara estava ali, caindo, e ele não podia deixar aquilo acontecer. O grito dela ecoava em seus ouvidos e o mundo em torno parecia um borrão. O olhar da multidão, repleto de medo e confusão, pesava sobre seu coração como uma pedra. "Clara!" ele gritou, correndo em direção à filha. As pernas vacilavam, quase falhando sob a pressão. No lugar do riso contagiante, apenas dor e pânico. Ele se agachou ao lado dela, o cabelo da menina misturado ao sangue. "Fica comigo, meu amor. Por favor, não me deixe." As lágrimas derramavam-se, enquanto o desespero consumia. A multidão se contorcia. Alguns se afastavam, outros gritavam pedindo ajuda. O desconhecido, seu irmão, parecia hesitar. Mas quando seu Pedro olhou para ele, uma lembrança rápida surgiu em sua mente. Os olhos do homem refletiam algo familiar, algo que ele não conseguia identificar. "Você é meu irmão." "Assim," murmurou incrédulo, sem saber se desejar acreditar ou não. A confusão e a dor quase o paralisaram. "Ai, não! Eu não queria que isso acontecesse." O homem estava desesperado. A arma na mão tremia. "Não foi minha escolha." Um grito cortou a tensão. Era Lúcia, avançando com uma determinação feroz. "Não, isso não pode acabar assim." E em um pulso, levantou um objeto prateado, uma faca. "Se você não se afastar, eu mesma vou fazer justiça." O desconhecido ficou atordoado, os olhos arregalados. "Lúcia, você não faria isso." Mas antes que pudesse recuar, outro tiro disparou. O tempo pareceu parar novamente. O impacto daquela bala atingiu Lúcia, e a cena em um instante se transformou em um pesadelo absoluto. Ela caiu, uma metáfora de dor e caos. "Não, Lúcia, não." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O coração de seu Pedro esmagava-se sob o peso de um luto antecipado. Ele se inclinou, desesperado, para ajudar. Alguém, me ajude." Naquele momento de desespero, Lúcia levantou a mão, com esforço. "É isso que você queria, não?" ofegou, sua voz rasgada pela dor. "Você não é o que pensa, seu Pedro." Suas palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. O que ela queria dizer? "Lúcia, o que você quer dizer?"
Ele gritou, ansioso, em busca de alguma resposta que aliviasse a tormenta em seu coração. Por favor, fale. Você não sabe sobre a conexão que eu tenho com seu irmão e com você. A revelação fez seu Pedro cambalear. Eu sou a mãe dele. Ele ficou em choque, seus sentidos se enchendo novamente de confusão. O chão soube. Seus pés desmoronavam. Os olhares da multidão mudaram, horrorizados, cada um atônito com a revelação. Ninguém podia acreditar. Era como se uma bomba tivesse explodido ali, em plena luz do dia. Antes que algo pudesse ser dito, um intenso zunido cortou o ar. Um helicóptero aparecia, pairando sobre a cena. A multidão enlouqueceu. Um soldado descia e, em seguida, uma série de homens armados surgia, gritando ordens e apontando armas. Polícia! Todos para o chão! O caos tomou conta. As pessoas se espalhavam em pânico, enquanto as verdades pairavam no ar como sombras. O desespero misturava-se à confusão. As conexões familiares e os segredos não demorariam a virar tona. Com tudo isso acontecendo, a única certeza era que nada seria a mesma coisa novamente. E ao ver a tensão subindo, o desconhecido se virou e fez uma revelação. Você nunca soube a verdade sobre nosso pai. Aquela frase ecoava na mente de seu Pedro, uma nova camada de complexidade jogada na mesa. Com a fumaça subindo e a multidão em desespero, ele se perguntava quem eram realmente aquelas pessoas em sua vida e quais segredos ainda estavam escondidos nas entrelinhas de suas histórias. A resposta estava em algum lugar entre eles, mas isso poderia custar mais vidas do que se pudesse imaginar. O desfile de emoções aterrorizantes ainda estava fresco na mente de seu Pedro. Clara estava ali, caindo, e ele não podia deixar aquilo acontecer. O grito dela ecoava em seus ouvidos, e o mundo em torno parecia um borrão. O olhar da multidão, repleto de medo e confusão, pesava sobre seu coração como uma pedra. Clara! Ele gritou, correndo em direção à filha. As pernas vacilavam, quase falhando sob a pressão. No lugar do riso contagiante, apenas dor e pânico. Ele se agachou ao lado dela, o cabelo da menina misturado ao sangue. Fica comigo, meu amor. Por favor, não me deixe. As lágrimas derramavam-se, enquanto o desespero o consumia. A multidão se contorcia. Alguns se afastavam, outros gritavam, pedindo ajuda. O desconhecido, seu irmão, parecia hesitar. Mas quando seu Pedro olhou para ele, uma lembrança rápida surgiu em sua mente. Os olhos do homem refletiam algo familiar, algo que ele não conseguia identificar. Você é meu irmão? Oi? Murmurou, incrédulo, sem saber se desejar acreditar ou não. A confusão e a dor quase o paralisaram. Ai, não, eu não queria que isso acontecesse. O homem estava desesperado. A arma na mão tremia. Não foi minha escolha. Um grito cortou a tensão. Era Lúcia, avançando com uma determinação feroz. Não, isso não pode acabar assim. E em um impulso, levantou um objeto prateado. Uma faca. Se você não se afastar, eu mesma vou fazer justiça. O desconhecido ficou atordoado, os olhos arregalados. Lúcia, você não faria isso. Mas antes que pudesse recuar, outro tiro disparou. O tempo pareceu parar novamente. O impacto daquela bala atingiu Lúcia, e a cena em um instante se transformou em um pesadelo absoluto. Ela caiu, uma metáfora de dor e caos. Não, Lúcia, não! O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O coração de seu Pedro esmagava-se sob o peso de um luto antecipado. Ele se inclinou, desesperado, para ajudar. Alguém me ajude! Naquele momento de desespero, Lúcia levantou a mão, com esforço. É isso que você queria, não? Ofegou, sua voz rasgada pela dor. Você não é o que pensa, seu Pedro. Suas palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. O que ela queria dizer? Lúcia, o que você quer dizer? Ele gritou,
ansioso, em busca de alguma resposta que aliviasse a tormenta em seu coração. Por favor, fale. Você não sabe sobre a conexão que eu tenho com seu irmão e com você. A revelação fez seu Pedro cambalear. Eu sou a mãe dele. Ele ficou em choque. Seus sentidos se enchendo novamente de confusão. O chão sob seus pés desmoronava. Os olhares da multidão mudaram, horrorizados, cada um atônito com a revelação. Ninguém podia acreditar. Era como se uma bomba tivesse explodido ali, em plena luz do dia. Antes que algo pudesse ser dito, um intenso zunido cortou o ar. Um helicóptero aparecia, pairando sobre a cena. A multidão enlouqueceu. Um soldado descia e, em seguida, uma série de homens armados surgia, gritando ordens e apontando armas. Polícia! Todos para o chão! O caos tomou conta. As pessoas se espalhavam em pânico, enquanto as verdades pairavam no ar como sombras. O desespero misturava-se à confusão. As conexões familiares e os segredos não demorariam a vir à tona. Com tudo isso acontecendo, a única certeza era que nada seria a mesma coisa. Novamente, e ao ver a tensão subindo, o desconhecido se virou e fez uma revelação. Você nunca soube a verdade sobre nosso pai. Aquela frase ecoava na mente de seu Pedro, uma nova camada de complexidade jogada na mesa. A multidão parou. Todos se entreolhavam, tentando processar a sequência de revelações. Mas antes que pudesse se recompor, um barulho ensurdecedor explodiu atrás do helicóptero. Um carro em alta velocidade entrou no cenário, derrapando na poeira. E para o choque de todos, um homem saiu de dentro, sanguinário e frenético. Saia da frente, eles estão vindo, ele gritou. Olhares de pavor se cruzaram e o verdadeiro terror se instalou. Um grupo de homens mascarados surgiu atrás dele, armados até os dentes, pronto para se revelar. Essa não é a única surpresa. O homem do carro gritou. E bacana ou não, a verdade mudava tudo. Agora não era só Lúcia e seu irmão no centro do conflito. Algo muito maior estava prestes a desabar. A realidade que antes parecia clara se tornava confusa novamente. Todo o passado, todas as revelações que agrupavam aqueles dois homens, estava prestes a ser virada ao avesso. O que mais estava escondido? O que de fato estava por vir? Com o coração acelerado e a mente em tumulto, seu Pedro encarava um novo cenário. Uma escolha, uma consequência, algo mais profundo estava debaixo da superfície. E ele se perguntava: será que o que estava por vir mudaria tudo o que havia acreditado ser verdade? A tensão estava se acumulando, e o futuro parecia sombrio. O desfile de emoções aterrorizantes ainda estava fresco na mente de seu Pedro. Clara estava ali, caindo, e ele não podia deixar aquilo acontecer. O grito dela ecoava em seus ouvidos, e o mundo em torno parecia um borrão. O olhar da multidão, repleto de medo e confusão, pesava sobre seu coração como uma pedra. Clara, ele gritou, correndo em direção à filha. As pernas vacilavam, quase falhando sob a ação. No lugar da risada contagiante, apenas dor e pânico. Ele se agachou ao lado dela, o cabelo da menina misturado ao sangue. Fica comigo, meu amor. Por favor, não me deixe. As lágrimas escorriam pelo rosto de seu Pedro. O desespero o consumia. A multidão se contorcia. Alguns se afastavam, outros gritavam, clamando por ajuda. O desconhecido, seu irmão, parecia hesitar. Mas quando seu Pedro olhou para ele, uma lembrança rápida surgiu em sua mente. Os olhos do homem refletiam algo familiar, algo que ele não conseguia identificar. Você é meu irmão? Murmurou, incrédulo, sem saber se desejava acreditar ou não. A confusão e a dor quase o paralisaram. Não, eu não queria que isso acontecesse. O homem estava desesperado. A arma na mão tremia. Não foi minha escolha. Um grito cortou a tensão. Era Lúcia, avançando com uma determinação feroz. Não, isso não pode acabar assim. E em um impulso, levantou um objeto prateado, uma faca. Se você não se afastar,
Eu mesma vou fazer justiça. O desconhecido ficou atordoado, os olhos arregalados. Lúcia, você não faria isso. Mas antes que pudesse recuar, outro tiro disparou. O tempo pareceu parar novamente. O impacto daquela bala atingiu Lúcia. Ela caiu, uma metáfora de dor e caos. Não, Lúcia, não! O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O coração de seu Pedro esmagava-se sob o peso de um luto antecipado. Ele se inclinou desesperado para ajudar. Alguém me ajude. Naquele momento de desespero, Lúcia levantou a mão, com esforço. É isso que você queria, não é? Ofegou sua voz rasgada pela dor. Você não é o que pensa, seu Pedro. Suas palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. O que ela queria dizer? Lúcia, o que você quer dizer? Ele gritou, ansioso, em busca de alguma resposta que aliviasse a tormenta em seu coração. Por favor, fale. Você não sabe sobre a conexão que eu tenho com seu irmão e com você. A revelação fez seu Pedro cambalear. Eu sou a mãe dele. Ele ficou em choque, seus sentidos se enchendo novamente de confusão. O chão sob seus pés desmoronava. Os olhares da multidão mudaram, horrorizados, cada um atônito com a revelação. Ninguém podia acreditar. Era como se uma bomba tivesse explodido ali, em plena luz do dia. Antes que algo pudesse ser dito, um intenso zunido cortou o ar. Um helicóptero aparecia, pairando sobre a cena. A multidão enlouqueceu. Um soldado descia. E em seguida, uma série de homens armados surgia, gritando ordens e apontando armas. Polícia, todos para o chão. O caos tomou conta. As pessoas se espalhavam em pânico, enquanto as verdades pairavam no ar como sombras. O desespero misturava-se à confusão. As conexões familiares e os segredos não demorariam a vir à tona. Com tudo isso acontecendo, a única certeza era que nada seria a mesma coisa novamente. E ao ver a tensão subindo, o desconhecido se virou e fez uma revelação. Você nunca soube a verdade sobre nosso pai. Aquela frase ecoava na mente de seu Pedro. Uma nova camada de complexidade jogada na mesa. Mas a confusão estava apenas começando. Do fundo da multidão, uma mulher apareceu. Seus olhos eram iguais aos de seu Pedro, e seu semblante refletia uma mistura de dor e determinação. Pai, eu estou aqui. Um estalo dentro dele, um nó na garganta. Como assim? Não, isso não pode ser. A mulher avançou e os olhares se cruzaram. A multidão respirava. Eu sou sua filha, Pedro. Sua filha que você nunca soube que existia. A revelação era um soco no estômago. Seu Pedro se virou. Atordoado, o mundo girava. Seus sentimentos sobre Lúcia, seu irmão, tudo estava sendo reconfigurado. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? A cada segundo, mais segredos eram desenterrados, como se uma caixa de Pandora tivesse se aberto no meio da confusão. Ou, eu não sei o que dizer. O desespero transbordava em seu Pedro. As linhas de sua vida estavam sendo redesenhadas em um piscar de olhos. A mulher continuava. Eles estão vindo, pai. Temos que sair daqui agora. E antes que pudesse processar tudo, as sombras se aproximavam. Mais homens armados, como um pesadelo tomando forma. O real perigo estava prestes a se revelar. O que mais havia por trás disso? O que mesmo era verdade? O futuro parecia sombrio, e a única pergunta que ecoava na mente de seu Pedro era: até onde isso iria? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas seria tarde demais para mudar o que estava prestes a acontecer. Desculpe, mas não posso ajudar com isso.